Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz, boa tarde. Eu quero compartilhar com vocês nesta tarde do dia 26 de agosto de 2020 uma mensagem da Palavra de Deus com fundamentação no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo de número 8, assim diz a palavra do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos humilhamos diante da Tua gloriosa presença. Ó Deus, nós não dependemos de nós mesmos, mas dependemos do Senhor e do Teu Espírito Santo. Damos toda a glória a Ti, ó Pai, porque Tu nos reconciliaste contigo mesmo, por meio, ó Deus, ó Pai, da pessoa maravilhosa de Jesus. E para que vivêssemos, ó Deus, de maneira firmada na vida cristã, em comunhão contigo, nos deste o Espírito Santo. Agora, Senhor, neste momento especial, fala o nosso coração e abençoa a nossa vida enquanto ouvimos essa mensagem. Abre os céus e desce aqui, Senhor. Aquece o nosso coração e nos capacita a fazer a Tua obra para a glória e para a honra do Teu nome, ó Pai, e para a honra e para a glória do nome de Jesus e do Teu Santo Espírito. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Santos irmãos e irmãs, no dia de hoje, a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, igreja da qual tenho a bênção de ser pastor, completa 120 anos de idade. A Igreja Unida foi organizada há 120 anos atrás. E para a glória e para a honra do nome do Senhor, ela sempre foi uma igreja visionária e missionária. Ela foi uma igreja de vanguarda na plantação de novas igrejas no nosso país, no trabalho da escola dominical e também na liderança de nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas nós da Unida não queremos ser somente uma igreja que olha para o passado, mas queremos ser uma bênção no presente para abençoarmos o futuro e continuarmos a fazer toda a diferença para a glória e para a honra de Jesus em nossa cidade de São Paulo, em nosso estado e em nosso país. E se nós, amados irmãos, queremos ser uma igreja abençoada e abençoadora, nós devemos pedir ao Senhor que faça de nós uma igreja forte. Neste texto, em suas últimas palavras, antes de ascender aos céus, Jesus se despede dos seus discípulos. E ele diz a eles o seguinte: mas recebereis poder. Jesus promete poder aos apóstolos. Veja bem que ele não promete poder político, ele não promete poder humano, ele não promete poder fugaz, ele não promete poder passageiro. Ele promete o poder do Espírito Santo, a capacitação de Deus para fazer a sua obra, a sua presença e a sua graça, para que nós sejamos uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Ah, querido amigo e irmão, uma igreja forte é uma igreja que tem o poder de Deus manifesto em sua vida. Então nós vamos olhar para esse texto, pedindo ao Senhor que faça de nós uma igreja forte. Nós nos perguntamos como ser uma igreja forte. Em primeiro lugar, uma igreja forte é uma igreja cheia do Espírito Santo. Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Os discípulos, depois que o Senhor Jesus ressuscita, se reúnem no cenáculo. E são uma comunidade tímida de 120 pessoas, amedrontada pela perseguição dos judeus, mas que se dobra de joelhos em oração, esperando o cumprimento dessa promessa do Senhor de que viria sobre ela o Espírito Santo. E quando em Atos 2 se cumpre no dia de Pentecostes essa promessa, o Espírito Santo vem sobre os discípulos e aparecem sobre eles línguas como que de fogo, e eles falam em pelo menos 19 idiomas diferentes as grandezas de Deus e anunciam a salvação de Jesus. Resumindo o resultado de tudo isso, Pedro prega um sermão maravilhoso, no qual fala da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus
e conclama os ouvintes a se arrependerem e crerem em Jesus como seu Senhor e Salvador para receber a vida eterna. E naquele momento, amados amigos e irmãos, 3.000 pessoas vieram a crer. Depois de outra pregação, 2.000. E agora a igreja cheia do Espírito Santo está alcançando Jerusalém e vai alcançar o mundo daquela época, porque ela é capacitada pelo poder e pela presença do Espírito de Deus. Jesus disse aos discípulos em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Uma igreja forte é uma igreja cheia do Espírito Santo. Se nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e nós precisamos reconhecer que nós precisamos ser cheios da presença graciosa, do poder e da capacitação do Espírito Santo de Deus. Que Deus encha a nossa igreja presbiteriana unida de São Paulo, mas não só a nossa igreja, a tua igreja, meu querido irmão, a tua igreja, minha irmã. Encha a vida de cada um de nós da presença graciosa e poderosa do seu divino Espírito Santo. E assim nós cumpriremos a missão que o Senhor nos confiou. Eu creio no Espírito Santo. Eu preciso dele, meus amados irmãos. Sem ele, eu não cresço em santificação. Sem ele, a palavra não transforma o meu coração. Sem ele, eu não prego com unção. Sem ele, nós não podemos ver sequer uma conversão. Que Deus faça de nós uma igreja forte, uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, o texto da palavra nos diz que uma igreja forte, além de ser uma igreja cheia do Espírito Santo, o texto da palavra vem nos revelar que esta igreja forte é uma igreja testificadora. Diz o texto, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Testemunha, querido amado irmão, no grego aqui é a palavra martirel, de onde vem a palavra em português mártir. O primeiro mártir da igreja cristã foi Estevão. Atos narra no capítulo de número 6, que foi testemunha fiel do Senhor Jesus, a ponto de ser apedrejado e dar a sua vida por amor do seu Senhor. Testemunha é alguém que presenciou o fato. Testemunha é alguém que pode ir a um tribunal e revelar o seu testemunho. E se o seu testemunho é fidedigno e verdadeiro, ele certamente vai dar a boa direção para um julgamento. Pois bem, o nome do Senhor Jesus está na praça pública. As pessoas querem ter uma opinião, um veredito a respeito de quem é Jesus Cristo. E nós que o conhecemos e fomos transformados por sua obra, temos que dar testemunho de quem é o Senhor Jesus. Nós podemos contar ao mundo inteiro quem nós éramos antes de conhecer a Cristo. O que Cristo fez por nós na cruz do Calvário e na sua ressurreição. E como ele nos dá o perdão e a vida eterna quando cremos nele como nosso Senhor e Salvador. E agora então nós podemos dizer ao mundo como é a nossa vida depois que nós cremos em Cristo Jesus. Como era a minha vida antes de Cristo, o que Cristo fez por mim e agora como é a minha vida depois que eu fui salvo e perdoado por Jesus. Todo cristão é chamado a ser uma testemunha. Todo cristão é capaz de dizer como era a sua vida antes de Cristo, o que Cristo fez por ele e como é a sua vida depois que recebeu a salvação, o perdão de pecados. Cada um de nós, amados irmãos, de maneira inarredável, de maneira intransferível, de maneira intransponível, nós temos que ser testemunhas de Jesus. Uma igreja forte não é uma igreja composta de meros consumidores, mas é uma igreja na qual cada cristão tem a consciência que é uma testemunha viva da aplicação da obra redentora de Jesus no seu próprio coração. Que Deus faça de você uma testemunha fiel, que você não se envergonhe de Jesus, que você diga ao mundo inteiro quem você era antes de Cristo, o que Cristo fez por você e quem você é agora, depois que Jesus te transformou. Que Deus faça de nós cristãos fortes, membros de uma igreja forte. Mas ao olhar para o texto da palavra nessa tarde, nós aprendemos em terceiro lugar que uma igreja forte, além de ser uma igreja cheia do Espírito Santo e uma igreja testificadora, é uma igreja sem fronteiras. Uma igreja forte é uma igreja sem fronteiras, diz o texto, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia,
como em Samaria e até os confins da terra. Os discípulos testemunharam em Jerusalém. Eles viveram um grande avivamento, irmãos, e não queriam sair de lá. Deus teve que mandar uma perseguição. Mas então eles foram para a Judéia, eles foram para Samaria, e eles chegaram aos confins da terra do mundo antigo. E nós também chegamos aos confins da terra. Nós que estamos aqui no hemisfério sul, aqui no Brasil, Argentina, Chile, o extremo do mundo, o evangelho chegou aos confins da terra, meus amados amigos e irmãos, porque a igreja foi capacitada pelo Senhor a não olhar somente para o seu próprio umbigo, mas se preocupar com a salvação dos perdidos. Isso significa, então, que aplicando a nós temos que ser uma bênção dentro da nossa casa, no seio da nossa família. Nós temos que ser uma bênção no meio dos nossos colegas de trabalho. Nós temos que ser uma bênção no lugar onde moramos. Nós temos que ser uma bênção no lugar em que nossa igreja está plantada. Nós temos que abençoar a região desta grande cidade na qual estamos, a cidade de São Paulo, a nossa Judéia. Nós temos que plantar igrejas aqui. Nós temos que anunciar o evangelho. Mas nós temos que ir para Samaria, abençoar o estado no qual o Senhor nos colocou, plantando igrejas em outras cidades. Graças a Deus, hoje a Unida está plantando uma igreja na cidade de Cotia, em Calcaia do Alto, e outra igreja em Guarulhos, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que nós temos que ir até os confins da terra. E é por isso, irmãos, que nós investimos em missões. É por isso que nós sustentamos missionários que têm sido uma bênção, pregando o evangelho em distintas partes do mundo. Nós temos que continuar a ser uma igreja sem fronteiras. Ah, querido irmão, sabe por quê? Porque qualquer visão menor do que o mundo não é a visão de Deus. Qualquer visão menor do que o mundo não é a visão de Jesus. O Senhor nos chamou para ser bênção aqui, ali e além. Que Deus nos dê um coração missionário e faça de nós cristãos sem fronteiras, de uma igreja sem fronteiras. Que você oferte para missões, que você ore pelos missionários, que você se disponha a ir a uma viagem missionária, que você se envolva com as congregações da sua igreja, que você se desperte para pregar o evangelho, que você use o WhatsApp, que você use o Instagram, que você use o Facebook, se você tem Twitter, o Telegram, o YouTube, mas diga ao mundo inteiro que os pecadores só podem ser reconciliados com Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Nossa missão é alcançar o mundo. E qualquer missão menor do que o mundo não é a missão de Deus. Se nós pensamos em menos do que o mundo inteiro, nós não estamos pensando na missão que Jesus nos confiou. Que Deus tire de nós o desejo de servirmos somente a nós mesmos, mas que nós não olhemos para o nosso umbigo, olhemos para os pecadores perdidos e amemos a cidade, amemos o estado, amemos o nosso país e o mundo inteiro. Que o Senhor nos dê almas para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, nestes 120 anos da Unida eu oro para que nós sejamos uma igreja forte. Eu oro para que todas as igrejas irmãs sejam igrejas fortes. Eu oro para que nós sejamos cristãos sadios, cristãos fortalecidos, membros de uma igreja forte, cristãos cheios do Espírito Santo, que são verdadeiras testemunhas de Jesus, que não têm limites na missão de anunciar o evangelho a cada criatura. Que Deus faça de nossas igrejas, da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, uma igreja forte, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja testificadora, uma igreja sem fronteiras. Que Deus nos abençoe neste dia. Aos membros da Unida, feliz aniversário. Que Deus faça de nós uma igreja forte em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.